E nessa questão de discussão, nós vamos ter aqui, né, o nosso texto cita o Lawrence Kohlberg, depois também na referência à introdução à psicologia do Watson também gosta de referenciar o Kohlberg, porque o Kohlberg ele faz, de uma certa forma, uma modificação importante na visão piagetiana, primeiro desvinculando o amadurecimento moral da questão da faixa etária e do desenvolvimento cognitivo. Então ele vai dizer, olha, o amadurecimento moral, mesmo para valer, né, você pega a adolescência e dá mais 10 anos para o indivíduo, né? Ele vai precisar de muito tempo aí. Por quê? Porque esse desenvolvimento ele depende de experiências da pessoa ao longo da vida. Como nós estamos falando de desenvolvimento moral, e agora tem que entender que nós estamos muito mais perto do comportamentalismo do que do inatismo, né? Todo mundo aqui é considerado comportamentalista. Se você tivesse que colocar só 2 cestas, né, 2 caixinhas, caixinha do inatismo, caixinha do comportamentalismo, mais justo colocar o Piaget e o Kohlberg no comportamentalismo, embora, né, alguns construtivistas, né, esperneassem com razão, porque não precisa fazer essa coisa de caixinha. Mas aqui, estamos falando para o ensino médio, né, então não tem grande risco. Depois, quem quiser se interessar, faça a faculdade de psicologia, de educação, e vai trabalhar com criança, com adolescente, vai ver a crítica disso tudo. Mas a questão é que, como nós estamos mais perto do comportamentalismo, essa questão de aprender pela experiência é muito importante. Porque o ambiente e a interação com o ambiente está trabalhando. Até uma omissão, né, do livro que a gente adota aqui com mais frequência, de não citar nesse campo o Vygotsky, né, que é o outro que completa, né, muito bem a teoria piagetiana, e alguns gostam de falar então em socio-interacionismo, né, no sentido da importância, né, ou socioconstrutivismo, melhor dizendo, né, no sentido da importância que Vygotsky dá às interações, a essas experiências sociais da criança. É que as matrizes são um pouquinho diferentes, né? A matriz de Vygotsky é uma matriz russa, portanto uma matriz marxista, né? E aqui nós temos uma matriz mais realmente comportamental e pragmatista, europeia e norte-americana. Então aqui a importância das experiências. Então não adianta você ficar buscando muita faixa etária, não, né? Você tem que, no campo da moral, né, oferecer e também acontecer as experiências de vida da pessoa. Então, o Kohlberg vai propor níveis de moralidade com relação à convenção da norma moral. Então, você vai ter um pré-convencional, um convencional e um pós-convencional. E cada um desses níveis ele ainda vai dividir em 2 estágios. Então, nós vamos ter aí 6 estágios, né? Primeiro nível ele chamou de pré-convencional. E o que predomina aí? A heteronomia e o interesse. Então fica moralidade heterônoma de interesse. Primeiro estágio, a criança obedece às normas morais apenas para evitar castigo. A partir dos 3, quando começa a entender que aquilo dá treta, a criança pula fora e começa a não fazer, né? E aqui é muito interessante aquela queixa, né? Então, de quem passou pela educação tradicional. Às vezes a gente vê uns memes aí, né, pela internet, o pessoal posta psicólogo da minha infância, e tá lá o chinelo, né? Não tinha conversa, né? Não tinha... E eu virei uma pessoa honesta, né? Por que aquilo dava certo? Né? Por que dava certo? Porque você aprendia pelo menos a moralidade heterônoma de interesse. Você fazia o certo para evitar castigo, né? Depois, o segundo estágio em que ela sai desse centro e ela percebe que os outros também têm interesses
e ela começa a fazer trocas e acordos para atingir seus objetivos. Obedece às regras para ganhar as recompensas, né? Obedece às regras para obter vantagens. E aqui nesse estágio de centração, né, a classe política em geral para aqui, né? Ou seja, bom, deixa eu negociar meus interesses, né? O famoso ganha-ganha, né? Então é muito interessante aqui essa descentração, né? Mas a criança aqui não tem autonomia. Então os dois estágios são estágios de heteronomia. Primeiro, o interesse de evitar uma reprovação afetivo-moral do castigo e depois de obter, né, uma compensação afetivo-moral pela participação, realização do interesse e recompensa. Quando chega no nível convencional, ela finalmente entra no grupo, né? Então, embora tenha tido um estágio egocêntrico e um de descentração, no fim das contas, no primeiro nível, o que mandou foi o interesse da criança, né? Ou o interesse da pessoa, porque ela pode ficar parada aí por toda a vida, né? E aqui começa um estágio interpessoal. Ela consegue fazer com que a identidade dela se projete no grupo. Então ela busca confiança, ela busca lealdade, surge a regrinha de ouro, fazer ao outro o bem que você quer que te façam, evitar a desaprovação do grupo, que é muito diferente de evitar castigo, né? Então aqui aquelas pessoas, o elo afetivo, ele foi além do ser amado. Eu também vou na direção de proteger o meu grupo, ou de pelo menos manter o pertencimento a ele. E no estágio institucional, essas relações interpessoais se institucionalizam, né? Principalmente aí sob a forma do Estado. Mas também, quando a gente olha sobre o aspecto da instituição, também a família, que já tinha aparecido antes lá no estágio interpessoal. E, na verdade, também quer evitar uma desaprovação institucional, uma reprovação institucional. E esse nível convencional de moralidade heterônoma, porque as normas estão vindo dos grupos, né? É também aquela pessoa que não vai questionar as convenções sociais, né? Então, às vezes, aquele chinelo lá da mãe deu para a pessoa assim, eu quero evitar a reprovação. Vamos fazer logo o que é certo, deixa eu ser uma pessoa honesta, deixa eu ser, né? E quando a pessoa confunde honestidade com cumprimento da lei, ela nunca questiona se a lei é justa ou injusta. Ela vai lá e cumpre a lei, né? Então, ela aqui tem que tomar cuidado, né? Porque essa moralidade convencional, se eu tiver sob uma autoridade ou sob uma instituição que é injusta, né? Eu vou cometer injustiça obedecendo a instituição em busca da aprovação dela, dessa instituição, né? A gente viu isso muito, né? Quase como um lugar comum, né? Segunda Guerra, né? As pessoas cometiam atrocidades, mas é que eu recebi a ordem, né? Recebi a ordem de soltar a bomba atômica, eu recebi a ordem de ligar a câmara de gás, eu recebi a ordem de passar o tanque por cima. Então você parece que tem uma suspensão da sua autonomia moral. Então tem que tomar cuidado com isso. E finalmente o nível, né, pós-convencional de moralidade autônoma anti-conflitos de regras. Então eu vou ter aqui também dois estágios, um de crítica e um de princípios. Então, no estágio de crítica, a pessoa vai reconhecer que, apesar de sua importância, as decisões das instituições refletem apenas um conjunto de valores e não os melhores valores, né? Então, ele busca ser respeitado pelos demais e respeitar a si mesmo, acima, se for o caso, das próprias instituições. Então, aqui, obviamente, a gente já entrou em conflito. É quando a gente às vezes vê, né, um caso bem impessoal, mas social, quando você vê às vezes uma decisão judicial, com base no que está escrito nas leis, né, mas que absurdo, como que o fulano, é evidente que fulano cometeu um crime, né,
E como que ele só, em vez de homicídio, saiu como lesão corporal seguida de morte, né? Então, quando a gente não entende essa filigrana jurídica, o que irrita muito, né, o pessoal com formação na ciência do direito, né? Não, mas tem uma diferença, claro que tem. Mas acontece que aos olhos da moral, e não da lei e daí da ciência do direito, né? Que lembra que o direito é bem mais complexo, uma praxis jurídico-política, né? Mas para o leigo, né, aquilo causa um certo conflito, uma certa revolta, como diziam os antigos, causa espécie, né? Dá uma sensação ali de mal-estar. Às vezes não, às vezes a lei é claramente injusta, né? Então você está tendo um conflito, você tem uma instituição que está te mandando fazer injustiça e você entra em conflito com essa lei. E em seguida a gente vai ter o estágio dos princípios, quando se abre o conflito entre pessoas e instituições, e em geral esse conflito então, vai atingir diretamente a pessoa, e a pessoa passa a defender princípios universais que subordinam os valores pessoais e institucionais. E ela busca então evitar a autocondenação. E é muito interessante, porque veja como volta, né? É quase Kohlberg é um pouquinho dialético, né? A criança começou lá egocêntrica, né? Mas só para se satisfazer, para obter vantagem. E agora tudo que ela não quer, esse egocentrismo volta, mas agora aberto para fora, né? Assim, o que eu não quero é, aos meus próprios olhos, ser uma pessoa antiética. Eu não quero, mesmo autorizada pela lei, praticar uma violência. Porque às vezes a lei me autoriza a praticar uma violência. Não é? Então aqui é preciso ter uma moralidade autônoma, de que eu tenho até uma regra que me permite fazer o que aos meus olhos é o mal. Não é? É um caso muito simples, por exemplo, se você tivesse o aborto descriminalizado, né, numa certa sociedade, e uma mãe diante de uma situação muito difícil, né, o médico, as outras pessoas ali recomendando, olha, você, né, deveria abortar, né, algo que não está pondo em risco a vida dela, mas por algum outro motivo, e ela fala, não, eu vou levar a termo essa gravidez, mesmo com a lei me permitindo. Né? Então aqui ela estaria invocando um princípio universal em seu favor, para ela não se autocondenar, porque agora, isso aqui, mas pela lei, olha, eu sei, gente, mas assim, eu diante dessa criança, eu me autocondenaria, então eu prefiro tentar levar. Né? Você talvez conheça pessoas assim, né? E que realmente, né, poderia ser esse caso, poderia ser outro, né? Às vezes a gente vê o contrário, né? A gente vê, por exemplo, a doação, né? A pessoa tem, não, mas você tem recursos, você devia buscar se tratar, você está com essa doença. Olha, mas é o seguinte, eu vou gastar tanto dinheiro e eu, na verdade, no médico já disse que eu não tenho muita perspectiva, eu vou ganhar aí 1 ano, 2, mas eu estou com medo de deixar a minha família numa situação muito difícil. Então eu prefiro economizar esse dinheiro, que eles façam um melhor uso, pague o estudo de meus filhos, outra coisa de futuro, porque uma hora eu ia partir mesmo. Não é? Então ela invoca um outro princípio em vez de simplesmente atender ao instinto de sobrevivência e salvar a própria vida. Então ela ultrapassa a convenção do que todo mundo faria. Isso aqui é aquela briga, né? Quando você é jovem, adolescente, discute com seu pai e sua mãe fala, mas todo mundo está fazendo, aí seu pai e sua mãe falam, mas você não é todo mundo. E na hora que ele está falando isso, ele está te apontando esse estágio dos princípios. Você não é todo mundo. Então você pense com a sua cabeça para depois não se autocondenar. Né? Porque aqui não é a condenação do outro, é eu diante de mim mesmo, diante da minha consciência. Kohlberg, então, é o de toda a conversa aqui, o mais comportamentalista. Porque é o ambiente educativo que vai dar a formação moral. E, portanto, esse ambiente educativo tem que dar experiências, tem que dar oportunidades para que as pessoas avancem até o nível pós-convencional. Isso deveria ser oferecido pela educação. É isso que essa expectativa que ele tem. Né? E também ele adverte, não é porque tem os 3 níveis que todo mundo vai passar pelos 3 níveis.
Se a vida da pessoa, o grupo social que ela vive, o ambiente social que ela vive, não questiona, não provoca conflito, não leva, né, vamos imaginar um conjunto, né, uma tribo que tem um conjunto de normas de convivência bastante bem estabelecido e com bastante adequação ao seu meio, às pessoas que estão ali. Então a injustiça vai ser muito pouca, né? Se a violência for pouca, vai ter pouca oportunidade de crítica, de questionamento, de pós-convencionalidade. E essas aí, então, são as nossas referências, né, desse módulo. A gente pôs aqui para você conhecer, mas basicamente, né, o nosso pai querido, né, o Dicionário de Filosofia da Banhana, o livro que a gente está adotando, né, com a maioria dos alunos, e também uma olhadinha no Atkinson e Hilgard, né, um clássico aí de introdução à psicologia. Mas a gente vai seguir falando, né, nos próximos módulos. Nós vamos voltar um pouquinho sobre racionalismo e empirismo, para você entender aqui que, né, tem outros fundamentos importantes. Até lá!